Bom, primeiro, queria também, em nome do artigo e do Intervozes, agradecer muitíssimo. Juca, Cristiano, para a gente é uma honra vocês terem aceitado o convite, terem prontamente falado sim para essa proposta que temos aqui hoje, que é discutir o direito à liberdade de expressão. Quando a gente pensou nesse evento, né, Christian, a gente tinha pensado ele até antes das eleições, absolutamente já numa proposta de pensar o uso de processos judiciais como uma forma de intimidação, que é um elemento aí tradicional, uma forma tradicional de se restringir o direito à liberdade de expressão, de manifestação no Estado brasileiro. A gente vê isso absolutamente há muito tempo e há muitos anos, mas também é uma forma que sistematicamente vem se transformando, vem se aprimorando, vem se sofisticando. E aí tenho certeza que essa conversa hoje ela se faz mais que necessária num período aí de restrição das nossas instâncias e instituições democráticas. Falo em nome do artigo 19, me chamo Camila Marques. Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que trabalha especificamente na proteção do direito à liberdade de expressão. A gente acompanha esse cenário de violações há 10 anos no Brasil. A gente tem visto inúmeros casos de processos judiciais na esfera criminal e na esfera civil, com um intuito muito claro de cercear críticas, de silenciar vozes dissidentes, de silenciar o debate público. A gente tem visto a transformação desse instrumento. Antes, era sempre muito comum injúria, calúnia, difamação. Hoje em dia, a gente tem visto novas figuras, desacato virtual. A gente tem visto processos judiciais por direito marcário, ou seja, construtoras entrando com processos judiciais contra ativistas que fazem uma manifestação contra alguma obra e colocam o logo da construtora. Esse é um caso real que eu estou falando, é um caso que aconteceu no movimento Estelita, lá em Recife. Após esses ativistas colocarem um meme, uma figura ali, enfim, uma paródia na internet com o logo das construtoras, as construtoras processaram mais de 2 ativistas por direito marcário, dizendo que eles estavam utilizando a marca das construtoras para fazer paródia, para, enfim, violar o seu direito de marca. E, nesse contexto, temos o caso do Christian Góes, um caso que a gente já acompanha há alguns anos, com muito pesar, porque é um caso que, absolutamente, a gente sempre acreditava que ia ter um outro final, porque é extremamente absurdo, uma crônica fictícia, absolutamente uma ficção, uma crônica escrita para denunciar, para, enfim, denunciar toda a dinâmica de coronelismo, de influência de poderes, que é um marco também na estrutura social e política brasileira, mas que absolutamente foi entendida como uma crítica, uma ofensa a um desembargador do Estado de Sergipe. O caso do Christian é um caso que mostra que, na verdade, existe, sim, uma seletividade do sistema de justiça. Então, a gente tem aqui 2 convidados absolutamente muito comprometidos com a causa da liberdade de expressão e que têm muita experiência para falar, tanto para a gente, o Juca, sobre como que se dão essas restrições, e o Cristiano Marona também para trazer um olhar sobre o sistema de justiça, ainda mais quando é um desembargador que está processando. A gente vê, no caso do Christian, essa grande prática, que é o uso de processos judiciais por figuras, agentes políticos, agentes públicos, membros do sistema de justiça que conhecem toda a máquina e se aproveitam disso para silenciar qualquer voz dissidente, qualquer crítica a eles próprios. A gente, junto com o Intervozes, fez uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2013, para denunciar essa violação. É uma violação a todos os tratados, a todos os documentos internacionais de direitos humanos a quais o Brasil é signatário. A gente teve uma boa notícia essa semana, que o caso está andando. A gente sabe que o sistema interamericano ainda tem uma série de dificuldades para ser célere, mas o caso começou a andar após 5 anos de tramitação e está já na fase de resposta do Estado. Então, aqui hoje a gente pretende discutir quais são as formas de se restringir a liberdade de expressão por meio
do uso de instrumentos judiciais e, principalmente, nos solidarizarmos ao Christian. Absolutamente, escrever não é crime. Absolutamente, a função do jornalismo no Brasil é necessária para a gente conseguir avançar na nossa democracia e, nos tempos atuais, mais, para a gente conseguir, na verdade, não reverter o nosso sistema democrático. Então, agradeço muito a presença de todas e de todos. Passo a palavra para a Ana, também para fazer uma saudação inicial antes da gente abrir o debate. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Eu sou Ana Cláudia Miel, que sou coordenadora do Intervozes. Queria agradecer a presença. Acho que este é um tema fundamental para a gente discutir, sobretudo na conjuntura que a gente tem vivido nos últimos 3 anos no Brasil. A gente vem acompanhando também o caso do Christian Góes desde que aconteceu em 2012. A Bia Barbosa, que é companheira do Intervozes, sempre acompanhou bem de perto esse processo. Na época, ainda dentro da FENAGE, quando ela integrava a comissão de ética da FENAGE, e depois o Intervozes também passou a acompanhar isso bem de perto, como a Camila já pontuou aí na sua abertura. Queria agradecer também aos convidados por virem aqui fazer esse bate-papo com a gente nesse momento. Bom, acho que a Camila já falou das questões que estão para ser debatidas hoje aqui. Eu só queria acrescentar um pouco esse aspecto da conjuntura, porque o caso do Christian acontece em 2012, e o que a gente tem visto de lá para cá é que este processo de criminalização da atividade jornalística e da atividade crítica, de manifestação do pensamento crítico, só tem piorado desde então. Esse ano, a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, apontou num relatório que só nos primeiros 3 meses do ano de 2018 foram 2 assassinatos de comunicadores e mais de 56 casos de violência contra comunicadores no Brasil. O dado foi lançado em maio, então refere-se aí aos 4, 5 primeiros meses apenas do ano de 2018. E tanto a ABRAGE quanto a Repórteres Sem Fronteira do Brasil, a seção brasileira da Repórteres Sem Fronteira, também tem realizado aí monitoramento dessas violências, dessas violações à liberdade de expressão, sobretudo esta violência provocada contra comunicadores, contra jornalistas, e é um dado real que isso tem aumentado aí nos últimos 3, 4 anos, e isso traz para a gente uma grande preocupação, porque 2018 acabou também sendo um ano bastante singular, porque nós acabamos de viver um processo eleitoral e, quando a gente olha para o sistema de justiça nas eleições, a gente percebe que este instrumento acaba também sendo utilizado, como a Camila já pontuou, como uma ferramenta aí de cerceamento à liberdade de expressão, não só dos comunicadores, mas da sociedade como um todo. Então, nós tivemos os casos de TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, que abriram, aprovaram a possibilidade de entrada em 19 universidades para coleta de materiais, para retirada de faixas antifascismo. Eu acompanhei alguns casos de TREs no Brasil que aprovaram a retirada de conteúdos do ar. E aí tem um caso muito interessante, que é o caso do Mato Grosso, em que a campanha eleitoral de um dos candidatos pede a retirada do ar de conteúdos jornalísticos, com a alegação de que os conteúdos apontavam ações dele do passado, então estariam fora da atualidade. Então, são ações de improbidade administrativa que foram realizadas há 10, 15 anos atrás, e ele se achou no direito de pedir a retirada desse conteúdo jornalístico do ar, porque não tinha a ver com o ano de 2018, quando ele concorre à reeleição naquele estado. E a Justiça Eleitoral daquele estado aprovou, encaminhou pela retirada desse conteúdo do ar. Temos também o caso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que teve um manifesto político retirado do ar pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a alegação do Tribunal Superior Eleitoral é que a UNE, por ser um CNPJ, uma pessoa jurídica, não poderia fazer campanha eleitoral, quando, na verdade, a proibição de CNPJs estarem presentes na campanha eleitoral tem a ver com o abuso do poder econômico e não com a limitação de manifestação
posição política, né? Até porque partidos políticos também são CNPJ, organizações civis, né, de direito privado são CNPJ e elas têm absoluto direito, né, de fazer manifestação política durante o processo eleitoral. Então, acho que estes casos eles também acabam trazendo para a gente aí um elemento a mais, que é, digamos assim, uma intensificação, digamos assim, do uso da justiça, né, como um instrumento aí de cerceamento à liberdade de expressão, porque todos esses casos passaram pela aprovação, né, dentro do sistema de justiça eleitoral brasileiro. Então, acho que a gente podia, né, agora passar a palavra para o Christian, para ele fazer aí uma apresentação sobre, né, o caso dele, esse caso emblemático para nós, que eu sou jornalista também, então bastante, né, emblemático para a nossa vivência, para a nossa experiência enquanto comunicadores. E depois a gente passa para os outros dois, o Juca Kfouri e o Cristiano, desculpa, e o Cristiano, para eles fazerem também as suas análises aí sobre a situação atual. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite a Camila, aqui a Ana Cláudia, ao Juca, ao Cristiano, a todos aqui, todos que estão acompanhando em casa. Veja, é uma alegria grande estar aqui, mesmo sabendo de que é um tema assim, muito caro e pessoalmente muito dolorido, mas que o tempo vai ajudando a piorar, talvez. Porque a gente percebe que as coisas não melhoram, né? Mas elas vão melhorar. Resumidamente, esse é um caso muito simples, e eu digo simples mesmo, né? Quem vive eu e quem vive ele, porque ele é muito óbvio, né? Eu tinha passado no concurso fazia pouco tempo, 2012, e deixei a minha atividade jornalística, mas mantinha uma coluna, um blog, com críticas, com análises gerais, etc. e tal. Nada muito aprofundado, vamos dizer assim. Uma coluna num blog na Infonet. Em Aracaju, tratando de questões gerais. De vez ou outra, eu costumava fazer algum texto mais com algum cheiro literário, com alguma coisa mais literária. Eu fui participar de um debate sobre uma professora do Ceará, trazendo as informações da época do coronelismo, a década 30, 40 no Nordeste, e dizendo que muitas marcas daquele período ainda eram vistas mesmo nas estruturas democráticas ainda hoje. Aquilo eu achei muito interessante. Acabei fazendo um texto chamado Eu, o Coronel em Mim. Eu, o Coronel em Mim. Um texto pequeno, curto, sem qualquer outra pretensão, e que, já prevendo que poderia ter algum problema, disse, não vou colocar nome de ninguém. Não vou colocar nome de ninguém. E, pior, ou melhor, vou escrever em primeira pessoa. Sou eu o coronel. Eu o coronel. Então, em resumo, o texto dizia que eu era um coronel do tempo antigo, que vivia hoje na democracia e que não me adaptava muito a essa história de democracia. Eu tinha que passar por essa democracia sem aparentar muito o meu eu coronel. Mas não conseguia muitas vezes. E, num momento lá do texto, eu digo que uma certa vez alguém invadiu uma das cozinhas lá da Casa Grande e eu chamei o jagunço das leis para colocar esse povo para fora. Bom, coloquei o texto lá, repito, sem citar nome de ninguém. Não tem lá no texto José, João, Maria, Antônio, Edson, Joaquim, nada. Não tem cidade, lugar, se é Brasil, se é Nordeste, se é Aracaju, se é São Paulo, o que for. Não há nenhum evento, não há data, no dia tal isso aconteceu, não há evento. Então, é um texto completamente aberto. E é tão aberto que os comentários a esse texto
Diz, esse coronel é Paulo Maluf. Esse coronel eu conheço, é Paulo. Outros, não, é não sei o quê, Ciro Gomes, até Ciro Gomes começou a aparecer, e um deles, os coronéis, era o governador do estado, aliás, a coluna do estado e tal. Bom, esse texto foi feito em maio de 2012. Em novembro de 2012, recebo na porta de minha casa 2 oficiais de justiça, cada um com uma ação, com uma intimação, me informando que eu estava respondendo, então, por uma ação civil e uma ação criminal, mas eu disse, mas eu já deixei de ser jornalista há algum tempo, estou na assessoria, etc. e tal, por que esse aqui? Não, que texto é esse? Quando eu fui ver, era o texto Eu, o Coronel e Mim. Eu até brinquei, disse, eu me processei, né? Porque sou eu o coronel, então... Bom, mas quando eu fui ver lá, era o desembargador do Tribunal de Justiça, vice-presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador chamado Edson Ulisses, que, de fato, era cunhado do então governador do estado, Marcelo Deda. E ele entrou, então, pedindo 4 anos de prisão por conta do texto Eu, o Coronel e Mim, e indenização a ser arbitrada por um juiz a título de injúria, calúnia e difamação no criminal e por danos morais. Eu fiquei, assim, pasmo, mas eu não citei ninguém, não aparece ninguém, não tem nome de ninguém. Como é isso? Eu disse, isso deve ser uma forma de brincadeira ou cerceamento. Na primeira audiência criminal, certamente, porque já estava marcada, vai ser tudo esclarecido. E lá fui com o advogado, na maior das boas intenções. O advogado, inclusive, sugeriu, leve um texto curto, esclarecendo que aquele texto é ficcional e que não tem nome de ninguém e que não se refere absolutamente nem para deixar claro, tal. Inclusive, cite que não falou o nome de absolutamente ninguém. Pois bem, na primeira audiência, pasme, eu já saí denunciado pelo Ministério Público. O desembargador o Edson Ulisses estava presente, ele era o presidente da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. E para onde foi o processo? Para um juizado criminal. E foi curioso, a forma como chega o desembargador para a audiência. Ele é o desembargador, ela é a juíza, que em tese não é subordinada hierarquicamente, mas da Câmara Criminal, né? Então foi uma situação, e ele, claro, disse logo que não queria nenhum tipo de acordo. Mas aí o advogado perguntou, mas, doutor Edson, porque o advogado agora, o doutor, né? Doutor Edson, não tem nome do senhor? Tem meu nome aqui. Quando ele disse jagunço das leis, ele falou meu nome. Mas não está escrito isso aqui, não tem nada. Não, mas quando ele criticou, disse aqui do coronel, o coronel é o governador e o jagunço das leis sou eu, o desembargador. Mas não tem nada escrito, não, tem meu CPF neste texto seu. E aí o processo andou criminalmente, e ele arrolou ainda testemunhas de que estava naquele texto o nome dele. Eu disse, não, peraí, eu já li isso em algum lugar, o processo em Kafka. Estava lá, está lá em um processo. Tinha testemunhas de um texto, quer dizer, tinha testemunhas que viram ali no texto o nome Edson Ulisses e o nome do governador. Bom, e as testemunhas apareceram, elas eram reais. Era um membro do Tribunal de Contas do Estado, alto membro do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O outro, testemunha que viu o presidente da Associação dos Magistrados, dos Juízes, da Associação dos Magistrados. E a terceira testemunha, o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas, para provar que ali estava o nome de Edson Ulisses e que eu tinha chamado ele de jagunço das leis.
Até eu brinquei, mas que mal chamar alguém de Augustus Azevedo. Devia ter colocado o nome, né? Porque assim, eu estava satisfeito com aquilo. Mas depois não. E não teve jeito, né? Nessa audiência, inclusive com minhas três testemunhas foram professores da universidade, de comunicação, de letras, de educação, para mostrar o que era um texto ficcional, que não tinha nome de ninguém, que estava lá aberto, que podia ser interpretado, tal, e que não poderia ser crime escrever alguma coisa nesse sentido. Mas não teve jeito, né? Depois de algumas audiências, cheios de coisas as mais absurdas possíveis, no próprio Tribunal de Justiça, né? Ele foi ouvido, eu fui ouvido, inclusive, na sala de audiências do Tribunal de Justiça, onde ele era vice-presidente do Tribunal de Justiça. E eu fui, então, depois de algum tempo, rapidamente condenado, não aos 4 anos, como ele pediu, porque era réu primário, tinha endereço fixo, etc. e tal, e fui condenado a 7 meses e 16 dias de prisão, convertido, como era o período pequeno, convertido em prestação de serviço à comunidade, né? E aí foi lá, numa das audiências, foi que eu percebi, na verdade, o que se tratava. Na verdade, em função das minhas atividades críticas do jornalismo, escrevendo, etc. e tal, o então governador estava chateado e não queria pessoalmente ingressar com ação judicial, então recorreu a um desembargador, que era o seu cunhado, de fato, para que ingressasse com ação. E acabei sendo, então, condenado aos 7 meses e 16 dias. Antes desse processo, eu já tinha respondido 11, 12 outros processos por reportagens, inclusive na área de meio ambiente, denunciando construtoras que queriam expulsar pescadores tradicionais, etc. e tal. Todos esses processos eram processos cíveis e eu sempre ganhei todos, porque eram reportagens, eram matérias jornalísticas de fato. E todos eram de pessoas, de grupos econômicos, etc. e tal. Este foi o primeiro processo de alguém do judiciário, e não de alguém, de um desembargador do Tribunal de Justiça. E foi o processo em cima de um texto, crônica ficcional, não era reportagem jornalística. De fato, tive que suspender, já estava fazendo doutorado em comunicação na Universidade Federal de Minas Gerais, estava morando lá, tive que suspender o curso, voltei para Aracaju, onde moro, cumpri 7 meses, 16 dias de prestação de serviço à comunidade num posto de saúde, fazendo qualquer serviço que era mandado. E o mais incrível não era esse, era que eu tinha que, de vez em quando, tinha que ir no tribunal, num fórum, para uma reunião com uma psicóloga do Tribunal de Justiça. A reunião era chamada Reunião de Sensibilização para o Cumprimento da Pena, onde estavam lá todos os apenados, e os apenados a crimes pequenos, Lei Maria da Penha, brigou com o vizinho, atropelou não sei quem, etc., facada no outro, etc. Aí quando chegava na minha vez, perguntava, e você está aqui por quê? Porque eu fiz um texto. Texto? Como é que você está aqui? Não, um texto do desembargador, não sei o quê. Ah, então, deixa para lá, vamos para os outros, vamos tocar a vida. E aí era muito curioso para que eu cumprisse a pena. Nós recorremos a todas as instâncias, claro, no Tribunal de Justiça, todas nós perdemos, recorremos ao Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal, porque era uma questão de liberdade de expressão, era a liberdade de expressão que estava em jogo. Infelizmente, o ministro Lewandowski não entendeu assim e disse que era uma questão de menor potencial para estar no Supremo, manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe. Acredito que não. Também, paralelo a este processo criminal, isso era muito curioso, porque meu filho pequeno, e era... Juca sabe como é chato isso,
toda hora chegava oficial de justiça para intimar, né? E toda vez que chegava oficial, alguém disse ao meu menino que era prisão, que era, seu pai vai ser preso. Era uma situação extremamente vexatória. Meus pais já velhos iam para todas as audiências, todas. Eles iam, faziam questão. E eu pedia que não fosse, porque às vezes o Ministério Público, neste caso, atuou em defesa do desembargador, né? Então, com muita acusação, acusações inclusive contra mim muito pesadas, etc. e tal. E às vezes ficava um clima muito difícil para os meus pais, para os meus filhos. Mas paciência, é da vida, eles acompanharam. Teve momentos curiosos de alguma oficial de justiça que chegava no prédio, o porteiro já ligava, chegou o oficial de justiça, eu já descia, já ia buscar, era pensão alimentícia. Não é comigo, não é. Porque qualquer oficial de justiça que chegasse já era comigo lá, o perigoso, né? E eu fiquei conhecido como perigoso do prédio, porque é só oficial de justiça que chegava lá, né? Era para mim o oficial de justiça. Bom, e paralelamente a isso, correu então a ação civil, onde pedia indenização. Na ação civil foi meteórica, eles transferiram todo o processo criminal para civil, e deu como lidas as testemunhas, tudo, e só foi uma decisão de pagamento de R$30 mil de indenização, 25 mil ao desembargador de indenização e os 20% de honorários advocatícios. Nós recorremos, claro, perdemos em todas as instâncias no Tribunal de Justiça, recorremos para o Supremo Tribunal Federal, novamente alegando que era uma questão de liberdade de expressão, que estava em jogo a liberdade de expressão de um direito constitucional. O ministro Luiz Fux disse que é verdade, é uma questão de liberdade de expressão, julgou o caso, disse que era a censura, de fato, é censura, isso aqui é um absurdo, uma censura, chamou isso de um absurdo, mas manteve a condenação de indenização. Pedimos explicações, não teve explicação. Disse que aquilo era. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra, disse que era um absurdo aquilo. O ministro julgou, disse que concorda com a Procuradoria-Geral da União, que era um absurdo, mas manteve a sentença. E manteve a sentença, depois que foi atualizado, ficou em 55 mil e algumas coisas, de pagamento de indenização direto ao desembargador, e fora os honorários advocatícios. Há mais ou menos 15, 20 dias atrás, eu tive que fazer um empréstimo do Banco do Brasil e tive que pagar. Vou levar este empréstimo aí para os próximos 5, 6 anos, para que não tenha maiores impactos na vida financeira lá em casa, mas não teve jeito, né? Foi depositado na conta do desembargador quase 56 mil reais, mais ou menos. E aí está para chegar os honorários advocatícios. É isso, em resumo, esse é um resumo do resumo, porque tem coisas muito curiosas. Por exemplo, na primeira audiência, a primeira audiência de conciliação, para ver se tem algum entendimento. O promotor titular da vara não estava de férias, e veio uma convocada às pressas do interior, e ela já puxa da bolsa dela já a denúncia do Ministério Público. Quer dizer, não era audiência de conciliação coisa nenhuma, era audiência de confirmação já da ação em si. Então é isso, infelizmente esse é um processo que vem se arrastando, quer dizer, concluiu, está se concluindo agora, né? Mas desde 2012 ele tem impactos, como eu falei, os outros processos que eu já respondi, claro, todos têm impactos, você fica preocupado, você tem que ir para a audiência, tem que ir atrás de advogado gratuito, você não tem as condições, etc. e tal. Mas esse do desembargador, esse foi muito... teve um impacto significativo na minha vida pessoal, profissional. Não foi uma ação, e eu sempre digo isso, não é uma ação individualizada, tem a figura em mim, mas ela ataca a liberdade de expressão
e de imprensa como uma forma geral, né? Os meus colegas, coitados, vão fazer matéria sobre o Tribunal de Justiça, sobre desembargador, em hipótese alguma, né? Ora, se eu fiz um texto que nem citei e recebi o que recebi, imagino qualquer descoberta, qualquer matéria investigativa sobre o Tribunal de Justiça, né? E este caso, para encerrar, me deu 3 lições. Claro, eu acabei estudando sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de imprensa nos últimos anos, tenho escrito e estudado sobre isso, né? O meu doutorado não foi sobre isso, mas passou por essa temática. E eu costumo dizer que tem 3 consequências muito claras sobre liberdade de expressão e, neste caso específico. A primeira delas é que a liberdade de expressão, o direito à liberdade de expressão, imaginava eu que era um direito assegurado constitucionalmente, que estava na Constituição, que está na Constituição. Para mim, não é assim que funciona. Não foi assim que funcionou e não é assim que funciona. A liberdade de expressão é uma busca constante, é uma tensão de forças para o seu exercício. E neste caso específico, a minha retaguarda de forças não foi suficiente, apesar da solidariedade, para enfrentar o meu exercício da liberdade de expressão. Então, o primeiro aspecto geral é que eu falo, que a liberdade de expressão ela não é um direito dado, não é um direito que está garantido na lei. É uma necessidade de ação. É uma experiência que você faz fazendo. Não há outra forma de exercer a liberdade de expressão. É um processo, então, de luta constante, que se experimenta pela força da narrativa, pela força da estética, pela força corporal. Primeiro aprendizado desse processo. O segundo aprendizado desse processo é que o sistema ele é real, ele é concreto. Eu escrevia sobre o sistema político, sobre o coronelismo de uma forma geral, sobre a força do poder que age sobre as pessoas, mas isso muitas vezes de forma meio abstrata. Não imaginava isso, não sentia isso. Com esse processo eu senti perfeitamente e sei muito bem aqueles que são condenados, especialmente nessas questões de liberdade de expressão, o que é ser condenado por uma coisa que se chama sistema, que tem nome, sobrenome, tem de fato CPF, tem local de residência, sabe como age, se articula em todas as forças. Teve horas que eu olhava assim, mas a quem eu vou recorrer? A quem eu vou recorrer? Né? E era curioso que alguns colegas diziam, rapaz, diga logo que é culpado, porque aí vai ser a pena menor. Mas culpado de quê, meu amigo? Culpado de quê? O que foi que eu escrevi para ser condenado? É melhor, evita, etc. e tal, nós somos uma cidade pequena, etc. e tal. Né? E o que acabei perdendo, inclusive, a minha condição de primário. Não sou mais réu primário. Inclusive, esses dias, um colega falou, rapaz, você anda falando muito, não sei o que tal. Lembre-se que você não é mais réu primário. De fato. E a terceira coisa que eu acho que é fundamental pensar e colocar é que nos momentos mais complicados, quando chega a sentença, quando você tem que cumprir, quando tem que pagar, etc. e tal, se não tem uma mínima solidariedade, você fica, de fato, extremamente impactado demais. Assim, mas o que é que eu estou fazendo? O que é que eu vou fazer? Sabe? Você se sente muito para baixo, vamos dizer assim. Então, assim, a rede de solidariedade, claro que é uma rede que não pode ser permanente, etc. e tal, mas eu tive muita solidariedade familiar, dos colegas,
artigo 19, Intervoz, o pessoal FENAGE, etc. e tal, sindicatos e tal. Foram aqueles momentos, pô, eu não estou só. Tem alguém que está dizendo, pô, e assim, era aquela audiência, e o que eu mais me animava, de certa forma, ou assim, o que mais não deixava eu ficar desanimado em algumas audiências, a gente divulgava as audiências, que ia ter audiência, publicava que ia ter as audiências nas redes sociais, e de vez em quando iam pessoas lá completamente anônimas, que eu nem conhecia, e batia no ombro da gente, olha, estou com você. Cara, sabe, aquilo me dava, se não me deixava, não me elevava para lutar, mas assim, não, eu não vou, eu preciso continuar, né? E inclusive com estudantes de jornalismo, hoje eu dou aula no curso de jornalismo, e esse é da necessidade do jornalismo, cada vez mais da necessidade do jornalismo sempre mais crítico, que isso vai ter reflexo, paciência, é da vida, é da luta. Pelo menos eu tenho história para contar, no mínimo eu tenho história para contar, sofrida aqui, alegre acolá, mas tenho coisas para contar, né? Meus filhos, meus netos, meu pai, meu avô lutou um dia sobre isso, não dei o braço a torcer, sempre busquei enfrentar com muita força, mesmo sabendo das consequências que isso causará, vai causar, mas paciência, a gente está fazendo o nosso caminho. E só para finalizar mesmo, claro que essa história não termina aqui. Claro que a gente está escrevendo um livro sobre este caso, estas duas ações, e claro que vai se chamar O Coronel e o Jagunço das Leis, né? Vamos ver o que virá. Obrigado, era isso. Obrigada, Christian. Eu já ouvi, né, Christian, você contar essa história, acho que umas 10 vezes aqui. Já fomos juntos para Washington contar para os comissionados da comissão. E não tem uma vez que você conta isso que eu não sinto, primeiro, a sua força, porque precisa ser muito forte para passar por tudo isso, e sim, a sua indignação, a nossa indignação, e o quanto essa história ela é muito representativa do cenário que a gente vive. Porque como a gente tem esse caso no Brasil, e esse caso não reverbera em todos os espaços. Então, para mim, isso é muito sintomático. O absurdo, mas principalmente o quanto a gente vive uma série de freios aí para que esse tipo de absurdo não ganhe visibilidade. Com isso, passo a palavra, não sei, a gente não combinou antes? Passo para você, Juca? Passo para o Juca, então. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, até porque, se eu for detalhar cada um dos casos que eu tive de responder, a gente fica aqui até sexta-feira, pelo menos. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, para mim é muito claro, Cristian, você foi vítima de uma situação, que é uma situação brasileira, de anestesia, da incapacidade das pessoas se indignarem, da naturalização de coisas absolutamente não naturais, e acho que a campanha presidencial foi, nesse aspecto, absolutamente clara, né? Quer dizer, tratou-se de coisas monstruosas, como se uma bobagem, né? E como verdade. Isso. Você foi vítima, basicamente, de uma coisa chamada corporativismo. Porque um desembargador desencadeou um processo que e o Cris, acho que sabe disso melhor do que a gente. Quero deixar claro para vocês o seguinte, eu sou filho de promotor de justiça. Meu pai aposentou-se como procurador de justiça. E a coisa que eu mais ouvia do meu pai, quando eu comecei a minha carreira, era o seguinte: Juca, procure passar longe do fórum, até como testemunha. Não seja testemunha se você puder, porque eu sei como são feitas as leis nesse país. Meu pai se aposentou contando o tempo de CPOR, que a época que ele fez eram 3 anos, se aposentou até
prematuramente para cuidar dos netos, mas fundamentalmente por desencanto com o sistema penitenciário e com a justiça brasileira. Meu pai foi morto num assalto, ao meio-dia, na porta da casa dele, no Itaim Bibi. Levou um tiro na barriga, teve uma sepsemia, num assalto, e morreu. Uns 6 meses depois que ele morreu, eu comecei a receber os primeiros processos da minha vida. E era o único momento que eu, de alguma maneira, me consolava, dizendo, ainda bem que o velho morreu, porque ele não suportaria ver um filho acionado na justiça. Não era como testemunha. Não era como testemunha, era por difamação e calúnia. Eu era diretor da revista Placar, quando a Placar denunciou um esquema que existia no Brasil, em 1982, de manipulação de resultado de jogos da loteria esportiva. Ali nós denunciamos, com pelo menos 3 fontes diferentes para cada um dos casos, 125 pessoas, entre jogadores, árbitros, dirigentes e empresários, e técnicos de futebol. Desses 125, 35 processaram ao repórter e a mim. Dessas 35 ações, em uma, nós tivemos que dar um direito de resposta a um ex-atleta. Todas as demais nós ganhamos. A partir daí, eu aprendi que, entre outras coisas, eu não poderia fazer nenhum contrato com nenhuma empresa de comunicação em que eu não garantisse que o direito de eu me defender seria pago pela empresa para a qual eu trabalhava, porque senão eu já teria quebrado. Eu vou contar rapidíssimos casos aqui para vocês. E eu prefiro contar os casos em que o corporativismo apareceu dessa maneira. Eu denunciei um caso à vida em Ribeirão Preto de um árbitro de futebol que havia se vendido para fazer um determinado resultado de um jogo do Botafogo de Ribeirão Preto. Tinha gravações, tinha documentos, publiquei na Folha de São Paulo, e esse árbitro me acionou na justiça. O juiz que pegou o caso não me condenou, mas disse que não havia motivo para ação alguma de parte alguma, porque, independentemente de estar provado que o árbitro havia agido na direção de manipular o resultado daquele jogo, o jogo tinha acontecido. E como o jogo tinha acontecido, ninguém tinha sido fraudado. Porque um dos argumentos que eu usava era, inclusive, de crime contra a economia popular. Da manipulação de um resultado de um jogo, que as pessoas foram ver o jogo, com o jogo já com o resultado determinado. E o juiz argumentou que muita gente ia ver luta livre, sabendo que aquilo era marmelada, e achava divertido. E que, portanto... Bem, eu não vou dar o nome do juiz, porque ele vai me acionar de novo. Mas eu fiz um trocadilho com o nome dele. E ele disse que os filhos foram submetidos a bullying na escola por causa do meu trocadilho. Eu respondi, a TV Cultura respondeu e a Folha de São Paulo respondeu a processos cíveis e criminais dele. Ele foi ganhando em todas as instâncias, até que ganhou na última e, curiosamente, perdeu o prazo para executar. Um outro caso, uma juíza determinou que eu não podia nunca mais escrever o nome do então deputado, não, do então promotor de justiça e hoje deputado Fernando Capês. Que eu não preciso ir longe, envolvido até os tampos com o escândalo da merenda aqui em São Paulo, embora absolvido liminarmente no STF, caso arquivado, não se toca mais no assunto. Eu tive um caso no Rio de Janeiro em que uma juíza me condenou invertendo o depoimento de uma das minhas testemunhas. O repórter do jornal O Dia, que me ouviu para uma matéria sobre o presidente da CBF, Ricardo Teixeira,
e na qual eu dizia, não, eu não chamei o Ricardo Teixeira de bandido. Eu mostrei que ele fez isso, 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 isso. A juíza dizia, sentenciava, dizendo, porque até a testemunha do jornalista disse que ele chamou o Ricardo Teixeira de bandido. Dr. Arthur Lavigne, pai da Paula Lavigne, mulher do Caetano Veloso, foi quem me defendeu, me ligou, dizendo, eu tenho uma má e uma boa notícia para te dar. Qual que você quer primeiro? Eu falei, a má. Ele disse, você foi condenado a pagar não sei quanto para o Ricardo Teixeira. Eu falei, mas como? Ele falou, foi. Eu falei, mas qual é a boa? Ele falou, eu vou tornar esse processo nulo por erro insanável em, no máximo, 48 horas. Mas por que, doutor Lavigne? Porque foi invertido o nome, foi invertida o depoimento da sua testemunha. Muito bem, de fato ele conseguiu a anulação, o processo voltou a estaca zero e eu fui absolvido. Mas aí, negócio de jornalista, mania de jornalista, fui saber quem era a juíza. A juíza era filha de um desembargador que tinha composto um grupo de 6 desembargadores e juízes do Rio que foram a convite da CBF para a Copa do Mundo de 98 na França, com suas famílias, nos melhores hotéis de Paris. Ah? Eu, então, como sou chato, fiz como é que fala? Um requerimento à ouvidoria da Justiça no Rio de Janeiro, perguntando se era legítimo que desembargadores que julgavam casos da CBF aceitassem favores da CBF. E eles resolveram que não havia nenhum problema. Que uma coisa que não é porque uma família de um desembargador passou um mês, 40 dias à custa da CBF, nos melhores hotéis de Paris, ele vai se deixar levar na hora de julgar. A Associação Federal de Juízes, a JUF, promove campeonatos anuais de futebol na Granja Comari, a granja da CBF, com tudo à disposição. Para terminar, ou quase para terminar, José Maria Marim reaparece na cena brasileira assumindo a presidência da CBF, depois de 11 anos de ostracismo. Eu publico que foi uma parte dele ao deputado Vadielu, ambos da Arena, que acabou conduzindo Vladimir Herzog ao DOI-CODE, sendo torturado e morto. E reproduzo o discurso dele. Ele me aciona na justiça. Semanas depois, eu publico que ele tinha sido pego fazendo um gato na instalação elétrica do apartamento debaixo do dele. Eu não dei o nome de quem foi vítima do gato, mas é um empresário. Agora está me fugindo o nome dele, eu posso dizer o nome dele, porque ele foi minha testemunha. Eu perguntei ao empresário se aquilo que eu tinha ouvido de 2 fontes diferentes era verdadeiro. E ele me disse que era verdadeiro, mas que ele pedia que eu não publicasse o nome dele. O presidente do Grupo Ultra, meu Deus. Não. Posterior ao Perigel. Famoso, conhecido. Oh, como é que me falha, doutor Alzheimer? Importa. Ele disse, eu te peço para não dar o nome, porque vai ser uma situação desagradável, meu vizinho, encontro no elevador. Eu falei, mas tudo bem. Paulo Cunha, doutor Paulo, se ele me acionar por isso, eu posso arrolar o senhor como minha testemunha? Pode. Muito bem. Marim também me processou por causa desse caso. Ele tinha acabado de roubar uma medalha na premiação aqui da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Tinha posto a medalha no bolso e o goleiro do Corinthians ficou sem a medalha. Então, eu aproveitei esse caso e disse, olha, é um caso de cleptomania, porque um homem multimilhardário que fez um gato para roubar a luz elétrica. Como é que o Paulo Cunha descobriu? Paulo Cunha recém tinha mudado para o prédio e achava que a conta de luz, sei lá, coisa de R$5.000, era muito grande.
E um dia, no elevador, pergunto para o vizinho, quanto você paga de luz por mês? O cara fala, 1.200. Eu falei, pô, mas eu pago 3 vezes mais que isso. Eu falei, o senhor tem que ver, chama a Eletropaulo. A Eletropaulo foi lá e descobriu o gato. Bom, numa das audiências, eu estava contando aqui antes de começar, numa das audiências, eu vi o Marim oferecendo, na minha frente, do meu advogado, o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho, Chico Fogo, aqui do escritório do Zé Carlos Dias, oferecendo ingressos para a Copa do Mundo, para desembargadores, juízes que passavam na frente dele. Ele pediu um copo d'água para uma servente. Quando ela trouxe o copo d'água, ele pôs uma nota de R$50 embaixo do copo, para devolver o copo. Tudo isso ostensivamente, como se dissesse para mim, meu filho, você está ferrado aqui. Eu mando nesse pedaço. Bem, a sentença do juiz em primeira instância, doutor Zoega, foi no seguinte sentido. O querelante tem todo o direito de acionar o querelado, dada a gravidade das acusações que lhe são feitas. Não fosse por um detalhe. Teria todo o direito. Não fosse por um detalhe. É tudo verdade. Com o que absolvo e condeno a pagar as custas. Saí de lá, mas assim, aquela sensação que a gente fica atrás, vai se fazer justiça. Ainda juízes em Berlim. Né? Acreditem vocês ou não, ele recorreu e no Tribunal de Justiça eu fui condenado à prisão. Criminal esse. Está no STJ. Eu tenho certeza que eu vou ser absolvido. Até porque depois disso ele acabou, preso em Nova York, o Deba4. Não é uma figura que não há o que dizer. Todos esses que me processaram, em mais de 100 vezes, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, João Avelange, Joseph Blatter, da FIFA, era até então... É muito chato ser processado, esse tem toda a razão. Eu também, no meu prédio, sou olhado assim com desconfiança, porque... Né, o Ricardo Teixeira me processava no Rio de Janeiro. Eu, com frequência, tinha que ir com o doutor Chico ou com a doutora Thaís Gasparian para o Rio de Janeiro, para o fórum. Com alguma frequência, a audiência marcada para 1h30, às 4h30, o juiz me recebia e dizia, olha, infelizmente não vai dar para te ouvir hoje, marcava para daí a 15 dias. Ricardo Teixeira dizia para todos os repórteres que ia me deixar pobre e sem emprego, porque empresa nenhuma mais iria me contratar, porque eu ia custar muito caro serviço de advogados e passagens e hotéis e não sei o quê. Eu, com muita frequência, fui 3, 4 vezes cumprir a mesma audiência no Rio de Janeiro. Às vezes até era absolvido, mas, em regra, era condenado em primeira instância no Rio e só era absolvido em segunda instância. Uma vez fui condenado e tive que pagar 60 mil dinheiros da época, porque escrevi para a revista da VASP, e aí arquei eu mesmo com tudo, uma crônica humorada, cujo título original que eu pedi para a revista era Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas, infelizmente, o editor achou o título muito grande e fez do título Não é coincidência. E era uma fábula sobre a família Peixeira e a família Falange. E contava, de maneira literária, o famoso episódio da Muamba, quando a seleção brasileira chegou da Copa do Mundo de 94, e com muambas das mais diversas, e o presidente Itamar mandou passar, porque senão eles não iriam a Brasília, ou coisa que valha, ou iam devolver as medalhas que tinham ganho em Brasília. Fui processado. O juiz disse que eu era um jornalista brilhante, que eu era dos melhores repórteres investigativos do país, uma sólida carreira, que ele era meu leitor, mas que eu não fazia texto de humor, eu não era humorista, e que, portanto, eu tinha exacerbado e, por isso, me condenou. Depois eu vim a ser acionado, mas ganhei pelo Blatter, não pelo que eu havia escrito dele na minha coluna, mas pela charge posta na coluna, da qual eu não tinha a menor responsabilidade.
O chargista tinha. Tá? Mas é óbvio que não foi o Blatter que quis me condenar. Foi o Ricardo Teixeira que avisou o Blatter e moveu as coisas por aqui. E, finalmente, eu vou dizer pela primeira vez em público. E quando vocês me convidaram, eu falei, está aí uma oportunidade de tornar isto público, porque eu confesso que eu não sei se eu tinha uma certa vergonha desse episódio, ou se eu achava que eu não devia dar pelota, porque o querelante não merecia que eu desse pelota. Coisa de 1 ano atrás, num metrô do Rio de Janeiro, torcedores do Fluminense abordaram 2 senhores com a camisa do Internacional de Porto Alegre, que tinha acabado de perder e ser rebaixado no Rio de Janeiro. E ameaçaram os 2 de tudo que vocês possam imaginar. E os 2 tentavam levar na graça, brincavam. Caímos e tal. Caiu o quê? Ó? Seja homem, tu não é gaúcho. E não... Uma cena assim absolutamente abjeta, que foi gravada por uma pessoa dentro e correu. Isso se deu num domingo à noite. Eu, na segunda-feira, ainda indignado, vou à televisão e digo o seguinte: olha, a cena que nós vimos, esses 2 cidadãos têm que ser, esses torcedores do Fluminense têm que ser identificados, têm que ser acionados na justiça. O Fluminense tem que expulsá-los se eles fizerem parte do quadro associativo do Fluminense. E eu não tenho medo nenhum em dizer, e assumo, são os típicos eleitores, provavelmente são os típicos eleitores de Jair Bolsonaro. E continua a conversa. Jair Bolsonaro me acionou na justiça. E gravou um live dizendo que... sim, eu, infelizmente, também não é motivo nenhum de orgulho, mas, enfim, eu, infelizmente, passei a pior noite da minha vida com a minha, então, primeira mulher, no DOI-CODE, em 1971, de 7 para o dia 8 de setembro, sob suspeita de participar de grupos clandestinos. E eu disse nessa noite na televisão, assim, eles pareciam torturadores, porque aquilo que eles fizeram com aqueles 2 torcedores do Inter é típico de torturadores. E eu sei o que é passar por isso. É indignante. Então. Jair Bolsonaro vai e grava uma live na internet, dizendo, Juquinha, então agora quer dizer que foi torturada, merece tomar uns tabefes, você. E fazia assim, e as pessoas no escritório dele riam. Então. A minha advogada da ESPN falou, vamos entrar com reversão. Não, ele que tem que processar o jornalista é que tem que processá-lo pela ameaça que fez. Eu fui condenado em primeira instância a pagar 120 mil reais, eu e a ESPN, ao senhor Jair Bolsonaro. E ele a me pagar 6 mil, pelo mesmo juiz. Que depois eu vim a saber, é da turma deste ex-juiz, agora eleito governador no Rio de Janeiro. Esse que quer dar tiro na cabecinha, e ter snipers, e... Em segunda instância, reduziram a pena, mantiveram a dele, e é só por isso que ele nunca fez propaganda disso, porque ele também está condenado. Mantiveram a dele e baixaram a da ESPN minha para 30 mil reais. A ESPN, até num primeiro momento, achou que tinha... Ele falou, não, nós vamos levar isso a Brasília. Uma questão de honra, eu não vou ser condenado a pagar um tostão para esse cidadão. Só que esse cidadão virou presidente da República. Então, eu não sei agora, o orgulho de dizer aos senhores, pela primeira vez publicamente, que eu sou processado pelo presidente eleito da República, o senhor Jair Bolsonaro. É isso que eu tinha a dizer. Juca, queria agradecer a confiança também de estar contando isso aqui,
A gente tem recebido outros relatos também de jornalistas que estão sendo processados pelo Bolsonaro. Me parece que essa, para além de todos os outros ataques que ele já está anunciando, o uso de processos judiciais vai ser, sim, uma tática dele. Absolutamente algo que a gente precisa olhar e monitorar. Você falando, Juca, você citou, acho que mais de 6, 7 casos. E, na verdade, o que parecia, e o que é um absurdo quando a gente escuta o caso do Christian, na verdade, a gente vê que não é a exceção, é a regra, não é verdade? É a regra. Camila, eu digo isso sempre. Tenha certeza disso, Cris. Às vezes, a aparente falta de solidariedade, a solidão que bate, isso que você falou, Cacilda, mas por que eu... dando murro em ponta de faca, por mais uma vez, as minhas netas não... Claro que as minhas netas não entendem que o avô e a avó delas foram presos em 71. Mas aí você fala, não, tinha um regime aqui no Brasil, era uma ditadura, os militares tomaram e tal. Então, a vovô e a vovó estavam do lado certo. E foram presos porque estavam do lado... Aí parece que elas percebem. Mas agora, né, mas uma coisa que você escreveu, mas por que você escreveu? O vovô escreveu porque é verdade. Olha aqui o que o vovô escreveu. O vovô não xingou ele. Eu nunca usei um adjetivo com essa gente. Eu fico admirado hoje, aliás, para te falar a verdade, ouvindo principalmente a Jovem Pan, como chamam fulano de tal de ladrão, ciclano de ladrão, e não acontece nada. Ai de mim, se um dia tivesse chamado o Ricardo Teixeira de ladrão, o Marinho de ladrão. Eu não chamei o Marinho de assassino. Eu disse, escrevi e eu mantenho, porque é verdade histórica, e quem quiser, leia o discurso dele, pedindo intervenção na TV Viete Cultura. E a polícia foi lá intervir, a polícia política, e levou o diretor de jornalismo. E o matou sob tortura. Mas vai explicar isso para sua neta. Vai explicar. O ficcional, aquele que você falou das famílias, etc., a peixeira. Pois é, 2 textos, esse você marcado, condenado efetivamente. Né? Quer dizer, eu sou humorista. Pois é, eu estou achando que só a arte salva. Só a arte é a melhor forma de dizer determinadas verdades. A verdade determinada. Porque, assim, como eu disse, já fui processado outras vezes por textos, por reportagens, etc. e tal, mostrando, etc. E passa, etc. Não fui. Mas quando eu trato de um texto ficcional, quando você trata de um texto ficcional, parece que é como uma faca cortando ali como verdade determinadas coisas que não queríamos. Eu estive hoje é quinta, anteontem. Eu sou conselheiro do Instituto Vladimir Herzog. E nós tivemos anteontem uma reunião, eu acho que você também teve com o mesmo Edson Lanza, o uruguaio, o relator da Comissão de Liberdade de Expressão da OEA. Nós passamos, acho, Camila, 1 hora com ele, esse tanto. Ele saiu com os olhos tão arregalados de ouvir o que está acontecendo na imprensa brasileira, inclusive a cumplicidade da imprensa brasileira, né, Cris? A cumplicidade da imprensa brasileira com uma série de barbaridades em curso, por achar, Camila, que vão controlar o maluco. E não vão controlar o maluco. Não vão. Bom, queria passar imediatamente para Cristiano Marona, presidente de BCCrim, e que já faça uma provocação inicial. A gente está vendo aqui que um ponto comum de todos esses casos é que os autores são pessoas públicas e membros do sistema de justiça. Qual é o nosso papel aí, enquanto operadores do direito, organizações que trabalham para a garantia de direitos nesse sistema de justiça, conseguirmos reverter esses casos? Boa noite a todas e todos. Um prazer e uma honra estar aqui, ao lado da Camila, do Artigo 19, que é uma organização que realiza um trabalho imprescindível, né? Quero cumprimentar também a Ana Cláudia, do coletivo Intervozes, que igualmente faz um trabalho fantástico, né? Denunciando
a falta de democracia do sistema de comunicação que existe no Brasil, a questão do coronelismo eletrônico, né? Os grandes clãs políticos são todos detentores de concessões públicas, e a gente viu recentemente aí na propaganda que o SBT fez, reeditando o Ame ou Deixe da época da ditadura, como as concessões públicas são utilizadas para fins privados, né? Então, essa discussão sobre democratização da mídia é uma discussão fundamental e praticamente interditada no Brasil, né? Quando você fala em democratização da mídia, imediatamente as pessoas dizem vai para a Venezuela, vai para Cuba, etc. e tal. Quando, na verdade, a gente devia dizer vamos para a Grã-Bretanha, esse país bolivariano que adotou o controle social externo da atividade midiática, etc. e tal. Mas esse é talvez apenas mais um dos exemplos que a gente poderia citar a respeito do déficit democrático que nós temos e a respeito também da desqualificação que debates democráticos ganham no Brasil, né? Queria cumprimentar o Christian e o Juca, dois jornalistas que honram a profissão. E já respondendo à provocação da Camila, eu acho que esses exemplos nos levam a refletir a respeito de um tema muito pouco discutido no Brasil, né? Que é essa cultura autoritária que existe no judiciário. E aí a gente pode buscar vários caminhos. Um deles, que eu acho interessante compartilhar para a gente refletir, é o seguinte. O judiciário brasileiro ele não teve uma comissão da verdade, né? Nós não sabemos, nós não conhecemos as relações entre judiciário e ditadura. E isso perpetuou as práticas autoritárias que existem até hoje. Nós temos um poder judiciário que não é neutro, ao contrário, um poder judiciário que trabalha para blindar os amigos e perseguir os inimigos, né? Um poder judiciário que tem um custo elevadíssimo. Então, hoje, membros do Judiciário do Ministério Público fazem parte do 0,1% mais rico do Brasil, né? Tivemos agora reportagens recentes mostrando que membros do Poder Judiciário são detentores de 50, 60, até 100 imóveis, são os grandes proprietários de terra, urbana e rural, são a elite econômica. A média de remuneração aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo é de quase R$50 mil por mês, né? Somando ali os penduricários, auxílio moradia, etc. e tal. O Ministério Público é mais ou menos a mesma coisa. E isso, né? Média, que significa dizer que há aqueles que recebem muito mais, né? Nós temos aí dentro do Ministério Público gente que recebe mais de R$100 mil por mês, justamente porque foram acumulando benefícios, eram assessores não sei onde, trabalharam na Constituinte, etc. e tal, e por meio de decisões judiciais foram incorporando a sua remuneração, parcelas remuneratórias que, na verdade, são escandalosas. Um país com tantas carências, né? Um país que aprovou uma emenda à Constituição para congelar por 20 anos os gastos sociais, gasta para pagar os membros do Ministério Público Judiciário um valor absurdo. Então, nós temos um sistema de justiça que blinda amigos, persegue inimigos, que custa muito caro e que presta um serviço de péssima qualidade. Mas é mais do que isso. Juízes, membros do Ministério Público, membros das carreiras jurídicas em geral, e pessoas públicas no Brasil têm uma grande dificuldade de lidar com a crítica e são praticamente incapazes de fazer autocrítica, né? Nesse momento em que tanta gente exige autocrítica de tantos, né? É importante falar também que os nossos homens públicos, em especial os membros da carreira jurídica e, dentre eles, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, são pessoas muito pouco afetas a críticas e pessoas que praticamente não têm capacidade de fazer a autocrítica. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal impediu que os crimes da ditadura fossem punidos, né, nós começamos a compreender que, de fato, o papel do judiciário nessa engrenagem não é por acaso, né? Quando a gente percebe alguns casos, por exemplo, nós tivemos agora uma situação envolvendo uma ação de indenização proposta pela Defensoria Pública de São Paulo contra
a Fazenda Pública e um juiz de direito que manteve preso, além do tempo, uma pessoa que havia sido condenada, já havia cumprido a sua pena. Né? Foi uma ação inédita, porque, como regra, em casos semelhantes, o que se costuma fazer é propor ação apenas contra a Fazenda Pública. Né? Mas, nesse caso, se entendeu que o juiz também deveria ser responsabilizado, porque ele agiu, no mínimo, com culpa grave. E aí o que aconteceu? Por ser um caso inédito, uma série de organizações da sociedade civil pediu habilitação como amicus curiae, né, que é uma figura nova que basicamente representa o amigo da corte, aquela organização que trata do tema em abstrato, que não tem interesse concreto no conflito, mas que, por conta da sua especialidade, por conta do acúmulo que possui no trato da questão, pede habilitação como amigo da corte para justamente fornecer subsídios que vão permitir ao judiciário tomar uma decisão mais embasada. Há uma série de situações em que isso acontece. E aí, várias organizações, entre as quais o IBCCRIM, que é a organização que eu presido, e que é uma organização que surgiu em 1992, logo após o massacre do Carandiru, por conta da indignação de pessoas que entendem que bandido bom é o bandido vivo, que tem os seus direitos assegurados e que é submetido a uma execução penal dentro da lei, né? O IBCCRIM pediu a habilitação como amicus curiae e o juiz de primeiro grau negou que o IBCCRIM tivesse essa habilitação concedida. Mas, surpreendentemente, o próprio Tribunal de Justiça também habilitou-se, pediu habilitação como amicus curiae e teve seu pedido deferido. Então, nós temos aqui uma situação sui generis em que o Tribunal de Justiça ele é, ao mesmo tempo, o juiz, que vai julgar a causa, o réu, porque, afinal de contas, o juiz está no polo passivo dessa ação, e também o amigo da corte. Né? É uma espécie, para usar uma metáfora futebolística, de bater o escanteio para a área cabecear e ainda controlar o VAR, né? Para dizer que o gol foi válido. Então, nós estamos vivendo, de fato, uma época de paradoxos. Na verdade é que 30 anos depois da entrada em vigor da Constituição Cidadã, que marcou o fim da ditadura e início da democracia, e uma Constituição preocupada em construir uma verdadeira democracia, um estado de bem-estar social, um compromisso político com uma série de valores, entre os quais a redução das desigualdades. 30 anos depois, nós estamos vivendo o ocaso desse pacto político. Né? Inclusive, o Rubens Casara, que é um magistrado carioca, autor de livros, escritor, enfim, um sujeito brilhante, fantástico, ele tem um livro em que ele fala da pós-democracia. Né? Nós estamos vivendo hoje a pós-democracia, cuja principal característica é justamente o fato de que os direitos e garantias fundamentais foram colocados numa espécie de coma induzido. Eles já não existem como existiam antes. Né? Eles ou foram encurtados ou simplesmente foram suprimidos. E a liberdade de expressão é justamente um desses direitos que não existe mais como antes. Esse é um processo que não surgiu agora. Eu posso afirmar que ele foi meticulosamente planejado. Se a gente olhar para o passado, nós temos aí pelo menos duas grandes decisões que já colocavam em xeque o mandamento constitucional segundo o qual não pode haver censura. Né? Porque a Constituição ela foi tão detalhista e justamente para evitar as situações ocorridas na ditadura em que a censura era uma realidade, em que as pessoas não tinham liberdade para escrever, né? E aí são inúmeros os exemplos, a Constituição de 88 foi expressa ao dizer: não se admite nenhuma espécie de censura. Né? Mas nós tivemos, por exemplo, o caso envolvendo o então governador Antony Garotinho, no Rio de Janeiro, em que ele conseguiu impedir, antes da matéria ser publicada, que o jornalista escrevesse a matéria. Né? Sendo que, pela interpretação constitucional, a censura prévia é sempre inadmissível. O jornalista tem toda a liberdade, inclusive para escrever bobagem, mas vai arcar com a responsabilidade se errar.
né? Se falhar, aí a apuração a posteriori ela pode acontecer. Aliás, eu não lembro qual juiz americano dizia isso, mas o Márcio Tomás Bastos sempre repetia que a imprensa não precisa ser justa, ela precisa ser livre, né? O erro da imprensa vai ser avaliado depois. E tivemos depois o caso envolvendo a família Sarney e o jornal Estado de São Paulo, que, salvo engano, ainda hoje não foi resolvido, né? Pois é, mas que mostra como o sistema de justiça age a partir das influências políticas. E a própria família Sarney é também detentora da concessão pública de radiodifusão no Maranhão, o que explica o domínio político que essa família exerce nesse Estado, né? Então, tendo em vista esse contexto, né, quer dizer, tendo em vista que nós estamos vivendo uma transição do regime democrático para algo que não é democracia, certamente, e é algo muito pior do que a democracia, é possível, então, compreender essa situação do Christian, que é absolutamente inacreditável, né? Alguém também já disse que no Brasil o surrealismo fantástico não pegou porque a realidade faz concorrência desleal. Esse é um exemplo clássico do porquê aqui o realismo fantástico não pegou. Dá para usar aquela palavrinha que vocês gostam de usar, teratológico? Eu diria mais, né? Aqui no Largo São Francisco, nós temos uma larga tradição do uso da ironia e do humor como crítica dos costumes, né? Inclusive a peruada, que é um evento político circense, etílico, carnavalesco, remonta à década de 50, quando o Roger Ferreira era presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e os alunos foram lá e subtraíram alguns perus faixa azul de um professor famoso, cujo nome me escapa agora, e aí fizeram um grande banquete e convidaram o professor para se deleitar com o banquete. O professor foi lá, comeu, adorou, agradeceu os alunos, e ao final os alunos agradeceram o professor pelos perus. Aí o professor ficou indignado e passou a perseguir os alunos, e aí, a partir de então, todo ano, a peruada comemora essa estudantada, né? E o mote, o slogan da peruada é justamente ridendo castigat mores, o riso corrige os costumes, né? Quer dizer, o ânimo jocante, o uso da ironia, do humor, do sarro, apontar o ridículo das coisas, é da essência da crítica, da liberdade de crítica, da liberdade de expressão do pensamento. Mas, infelizmente, e nós estamos, enfim, vivendo a pós-democracia, o povo brasileiro, pelo voto, optou pela volta da ditadura, né, o que é algo também absolutamente incompreensível. Mas durante a ditadura, que foi o Jarbas Passarinho, ou Golbery, agora não lembro quem, que dizia, olha, nós não gostamos de crítica, nem de crítica construtiva, a gente gosta de elogio mesmo, né? Então, essa gente é muito autoritária, né? E agora, com o presidente Bolsonaro eleito, né, declarando guerra à imprensa livre, em especial a Folha de São Paulo, e o Juca colunista da Folha. Eu tenho muitas críticas à Folha de São Paulo, né? O editorial em que a Folha fala da dita branda, entre outras coisas, é uma das páginas mais lamentáveis do jornalismo brasileiro. Mas me vejo agora na contingência de estar ao lado da Folha de São Paulo na defesa da liberdade de expressão. Embora, a meu ver, também a Folha de São Paulo mereça e tenha que fazer uma profunda autocrítica, não é? Porque se nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, a imprensa, e especialmente a Folha de São Paulo, tem parcela da responsabilidade pelo estado a que chegamos, não é? Então, no momento em que o presidente Bolsonaro declara guerra à imprensa livre, e como mencionou o Juca, depois de uma eleição em que a fake news abundou, né? Quer dizer, nós tivemos uma disputa eleitoral absolutamente marcada pela mentira, e uma mentira que ficou impune, né? O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, certamente sai dessas eleições como um dos principais derrotados, né? Eles não apenas não foram capazes de impedir a circulação livre de mentiras com o propósito de obter apoio político, como ainda nos últimos dias protagonizaram um dos mais vergonhosos episódios da história brasileira ao
proibir manifestações contra o fascismo nas universidades. E aí o Supremo Tribunal Federal, que também tem grande parcela de responsabilidade nesse estado de coisas que nós chegamos, finalmente percebeu que era o momento de colocar um freio nessa história, e eu suspeito que, infelizmente, tenha vindo tarde demais, né? De qualquer modo, nós estamos na mesma trincheira, que é a trincheira da resistência democrática, né? Então, enquanto houver energia, enquanto houver uma réstia de liberdade, nós estaremos aqui denunciando esses abusos. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra estar ao lado de 2 jornalistas que exercem a liberdade de imprensa sem o temor de desagradar os poderosos, né? Porque não fossem vocês, nós estaríamos ainda mais desamparados. E eu quero terminar com uma mensagem de otimismo, né? Não há mal que nunca perdure, nem bem que nunca se acabe. Isso vai passar. Então, é importante estarmos juntos para enfrentar os tempos difíceis que virão. Eu acrescento, Cristiano, 2 frases de Milor Fernandes que eu acho que coroam o teu discurso brilhantemente. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quem se curva diante dos poderosos, mostra o traseiro para os oprimidos. É isso. Obrigada, Cristiano. Essa sua fala, defender a Folha, defender até mesmo os temas de justiça, né? STF veio aí com uma decisão que assegurou a liberdade de cátedra nas universidades públicas. Me fez lembrar, Marcos Nobre esteve esses dias no artigo 19, para uma fala de conjuntura, em que ele disse que agora serão tempos de defendermos instituições indefensáveis. E me parece que isso resume muito bem. Vamos voltar a defender, nós, tão críticos ao sistema de justiça, defender o sistema de justiça, defender meios de comunicação que também estão sendo atacados. Me parece que esse vai ser o grande desafio. Queria abrir agora para perguntas, a gente ainda tem um tempinho, depois para respostas e para a gente encerrar esse debate aqui hoje. Alguém gostaria de se manifestar, fazer alguma colocação, alguma pergunta? Boa noite. Bom, muito obrigada, primeiro, pelas colocações de vocês, né? Primeiro, eu acho muito interessante essa questão, com todas as fake news que imperaram nessa última eleição, né? Como que nós estamos num sistema que tolera a mentira deliberada, né? E que em breve talvez passe a ser mentira de Estado, né? Como uma política de Estado, mas não tolera a ficção, né? E isso mostra a potência realmente da literatura e da ficção, que eu acho que é muito grande realmente em revelar a verdade, né? E, bom, em segundo lugar, nós tivemos aqui um pouco antes das eleições algumas transmissões que a gente colocou como riscos em Bolsonaro, né? E eu participei de uma delas falando justamente que, como a gente avalia os sistemas autoritários, ditaduras no passado aqui no Brasil, né? Teve algumas que se fizeram sem rupturas constitucionais, né? Que não precisaram nem mudar a Constituição para que você tivesse um regime tirânico e autoritário. Só que isso depende justamente de um colaboracionismo do judiciário muito grande, né? Em maior ou menor medida, o judiciário colaborou muito com esses regimes, e nas nossas comissões da verdade, etc., nunca se toca no Poder Judiciário para falar sobre isso, né? Muito pouco explorado esse tema, e eu queria saber como que vocês veem isso como um risco que já está aí se anunciando para o futuro, no sentido que a gente pode vir a ter um governo extremamente autoritário e tirânico sem ter uma ruptura. Eu acho que, entende, a gente pode continuar chamando de democracia, entre aspas, mas ser um governo muito autoritário. É isso. Muito obrigada. Então, a gente passa para as respostas e já saudações finais. Eu tenho
eu te diria o seguinte, eu gostaria de ser otimista, e até por uma formação, de certa maneira, gramsciana, eu sempre digo que eu sou pessimista na análise e otimista na ação. Está difícil alguma manifestação otimista diante do quadro que está posto. Eu disse durante todo o processo eleitoral, e para algumas plateias a primeira reação das pessoas era de arregalar os olhos, eu disse assim, eu acredito no Bolsonaro. Mas você acredito. E é por isso que não voto nele em hipótese alguma, porque eu acho que ele vai fazer tudo o que ele está dizendo que vai fazer. Eu não trato isso como basófia, como barretada, não. Lembre-se, o presidente do STF apelidou o golpe de 64 de movimento. Não é nem revolução, nem golpe. É movimento. Abriu as portas para a naturalização do golpe de 64. No STF. Não foi um juiz de primeira instância qualquer que manifestou, né, semelhante barbaridade. E o que está me assustando muito, sabe o que é? 3 ou 4 dias atrás, uma jornalista correspondente do New York Times em Paris foi à Hungria fazer uma reportagem sobre os meios de imprensa húngaros. E constatou lá que o ditador de plantão, também levado pelas urnas, comprou a imprensa de oposição. Mas não é que ele comprou o diretor de redação e fez, não, comprou o jornal. Os jornalistas chegaram para trabalhar na segunda-feira, não puderam entrar no jornal porque já tinha uma nova equipe e com seus pertences dentro de embrulhos, cada um o seu nome, comprou o jornal. Enfim, é como se o Bolsonaro comprasse a Folha de São Paulo. Há uma situação de mercado que você sabe, é aflitiva, muito aflitiva, né? Essa transição para digital, ninguém sabe bem como é que ela se dá, como não se dá. Há uma crise publicitária enorme. Então, a fragilidade dos nossos meios de defesa estão aí. Os da sociedade civil e o judiciário. Por essa atitude acoelhada que nós temos visto. Então, de fato, você faz uma ditadura sem precisar de dar um tiro. E, nesse aspecto, é pior do que 64. Porque em 64 nos calaram com baioneta, com tortura, com medo. Né? Agora não precisa. E é aquilo que um dia o Pedro Aleixo disse para os 3 ministros militares. Não, eu não tenho medo de vocês. Eu tenho medo do guarda da esquina. E é isso que nós estamos vivendo. Eu até comecei a escrever um texto sobre o Ministério da Mentira. O Ministério da Mentira é ficcional, viu, gente? Ficcional. Só. Tudo agora é importante. Você não é primário. Não, eu sou mais primário. Mas é ficcional. Do ponto de vista de lembrar o seguinte, que, veja, no novo governo que vai chegar aí, um dos membros da equipe de transição que acabou saindo era sócio de uma das empresas que teria participado daquela, né, ação massiva no WhatsApp. Olha, não é gratuito uma pessoa nesta condição, numa equipe de transição. É equipe de transição. Segundo, fato. Porque saiu? Por conta da... Bom, e segundo fato, o presidente eleito descredibiliza o IBGE, os números do desemprego. Isso não existe, não sei o quê. Ou seja, a possibilidade de nós termos um Ministério da Mentira, que não é
só no Brasil, né? Assim, nos Estados Unidos, o Trump fala da pós-verdade, de fatos alternativos. Veja, existe o fato alternativo. É a criação do fato. Parece que eu estou vendo, numa das minhas audiências, o desembargador falando, meu nome está aqui. Você não está vendo, meu nome está aqui. Não tem nome aqui. Não tem. Está aqui meu nome. Mas o mais incrível não é isso. O mais incrível é que eu encontro colegas. Aquele texto que você fez sobre desembargadores, mas eu não fiz texto. É isso. Eu não fiz, não, porque aquele texto Virou, que você... Pronto, virou, é o texto. Eu estou falando de mim, é um texto em primeira pessoa, sujeito. Não, você falou do desembargador. Não, rapaz. Quer dizer, está lá o nome dele. Está lá. Eu estou me convencendo que está lá o nome dele. Por isso, assim, que eu acho que nós temos alguns sinais, como diria um candidato, fortes sinais, de que teremos uma influência significativa. Eu estava mesmo, como é que o governo Bolsonaro está pensando a comunicação? Vai acabar a EBC, vai não sei o quê, já disse que vai financiar quem apoia o governo, né, muito claramente, ou seja, vai mexer nessa história de estatísticas, não, emprego, violência, etc. e tal. A probabilidade de criar-se um clima, que eu estou chamando aí do Ministério da Mentira, é muito significativa. Aliás, parecem muito especialistas nisso, né? E um segundo aspecto é o aspecto da Constituição, das ditaduras. Eu não creio, e eu penso que nós vamos viver, sim, um período ainda constitucional, vai ser nesses marcos desta Constituição, aos frangalhos, que se vão encontrar brechas para o exercício autoritário, ditatorial, de criminalização dos movimentos sociais. Já está dado isso, né? Se espera, inclusive, nos primeiros pronunciamentos dele, é a configuração do MST, do Movimento do Sem Teto, como um movimento terrorista, etc. e tal, né? Mas eu sou um pouco meio Foucaultiano, assim, de achar que nessa onda de exercício de poder existem os chamados micropoderes e que o processo de mudança virá. A grande questão, e que é impossível saber, é que ciclo isto vai levar. Porque vai levar um ciclo de tempo e de espaço. E acho que é fundamental. Penso que quanto maior e mais organizada a resistência, mais esse ciclo será menor. Quanto menos organizada a resistência, os processos de exercício da liberdade de expressão, do exercício do poder popular, maior será esse ciclo de vida autoritária sem graça. Sua provocação é muito interessante e isso me remete a uma ideia que Paulo Freire elaborou, de que não há neutralidade ideológica possível, né? Ou a sua ideologia tem uma base inclusiva ou ela tem uma base exclusiva. E isso se direciona exatamente ao papel do Poder Judiciário, né? De acordo com uma leitura constitucional, o papel do juiz é o de garantir direitos, né? Não o de combater a segurança pública, ou de ser um agente de combate ao crime. Aliás, esse papel contramajoritário do judiciário, né, para justamente impedir que a maioria política esmague a minoria, invadindo aquele núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais, é da essência dos regimes democráticos do Estado de Direito. Infelizmente, hoje, a compreensão do judiciário é completamente outra, né? O juiz se enxerga como um guerreiro contra o crime, né? Um
um agente da segurança pública ao lado do Ministério Público e da própria polícia. Aliás, Nélio Machado costumava criticar o triunvirato acusatório, né? Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. Hoje você já não distingue mais quem acusa e quem julga, é tudo a mesma coisa. O Zaffaroni, que é um dos mais importantes penalistas de todos os tempos, né? Foi ministro da Suprema Corte Argentina, hoje está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele refere que o Rocco, ministro da Justiça do Mussolini, e que inspirou o nosso Código Penal, né? E nosso Código de Processo Penal tem inspiração fascista, são da década de 40, o Rocco ele não desejava uma magistratura fascista, ele desejava uma magistratura apolítica, porque basta isso, né? E é exatamente o que nós estamos vivendo no Brasil. Então, depois de tanto esforço para predar a Constituição, para inviabilizar a Constituição, são 30 anos, né? Basta ver que todos os mecanismos de proteção de direitos individuais, como liberdade e propriedade, foram plenamente colocados em prática, né? Porque, afinal de contas, isso interessa à classe dominante. Quando alguém pratica um esbulho possessório, quando alguém invade uma propriedade, vai lá um interdito proibitório, isso funciona, que é uma beleza, né? Ou então, quando tem uma prisão ilegal, pelo menos no passado, hoje em dia já não é mais assim, porque até o judiciário foi responsável por restringir o manejo do habeas corpus, algo que nem a ditadura conseguiu realizar plenamente. Na democracia isso foi feito. Agora, em relação aos direitos sociais, a cultura jurídica, né, o poder judiciário, foi, diria, milimétrico e minucioso ao inviabilizar mecanismos de concretização. Então, por exemplo, a reforma agrária virou uma ideia abstrata sem qualquer significado prático, né? E outros direitos sociais, direito universal à saúde, direito universal à educação, tudo isso foi privatizado, né? E não apenas sob as barbas do judiciário, mas com a intervenção direta do judiciário nesse sentido. Então nós temos um judiciário comprometido não com o combate da desigualdade, mas com a manutenção da desigualdade. Até porque hoje o judiciário é composto pela elite, né? É o 0,1% mais rico do Brasil. E, naturalmente, o interesse corporativo de manutenção desse estado de coisas impede que qualquer mudança aconteça. Então, quando a gente percebe, por exemplo, o desempenho do judiciário na discussão da presunção de inocência, isso fica muito claro. A Constituição diz lá, ninguém pode ser tratado como culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É uma frase que não admite qualquer outra interpretação. Há, inclusive, um brocardo latino que diz in claris cessat interpretatio, né? Diante de uma clareza do texto, não é possível dar outra interpretação. E o que o judiciário fez? No lugar de prestigiar a literalidade do texto constitucional, né, o ministro Barroso, que é o líder da vanguarda ilusionista no Supremo Tribunal Federal, disseram o seguinte, não, o quanto está dito, a Constituição diz que é só depois do trânsito em julgado, é preciso interpretar o que é trânsito em julgado, né? Liebman deve estar se revirando no túmulo, né? E aí eles dizem, trânsito em julgado é o julgamento em segunda instância. Sabe por quê? Porque a Constituição dos Estados Unidos diz isso. Porque se o sujeito gosta tanto da Constituição dos Estados Unidos, muda para Miami, lá vigora a Constituição dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma Constituição que foi feita por conta da nossa história, da nossa realidade, né? E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal não teve qualquer problema em contrariar o texto constitucional para agradar a voz rouca das ruas. Quando a Suprema Corte de um país dá as costas para o texto constitucional para agradar a voz rouca das ruas, quem perde é a democracia. E agora não adianta reclamar que o outro falou que para fechar o Supremo não precisa nem de um jipe, basta um soldado e um cabo, ele ainda completa, com todo respeito ao soldado e ao cabo, né? Então, assim, se nós estamos vivendo essa situação, o Poder Judiciário certamente se não o principal responsável, um dos principais responsáveis, porque ele agiu ativamente para degradar a democracia. E agora talvez seja tarde demais. E como cereja no bolo, nós teremos agora
o príncipe plenipotenciário, né, deste direito achado, eu não vou dizer nem que é na rua, mas é na voz das ruas, dessas manifestações da extrema-direita, que vai agora ter à sua disposição um aparato só equiparável ao que havia na ditadura, ao DOI-CODE, né, ao SNI, que é essa força-tarefa de inteligência, que é esse super-ministro. Então, nós temos aí o príncipe plenipotenciário da magistocracia, como cunhou aí essa expressão o Conrado Rubner Mendes, que é, na minha opinião, um dos principais analistas da política hoje, não por acaso professor de direito constitucional, né? Enfim, acho que nos resta rezar, né? Nós estamos aí também com o Estado laico sob ataque, né? Vamos buscar apoio no sobrenatural, né? Então, tomara os deuses nos ajudem a enfrentar os tempos que virão. Bom, quando você perguntava, Laura, eu me lembrei daquele caso, né, que já virou um caso emblemático também desta operação do judiciário contra, né, a liberdade de expressão, que aconteceu em Curitiba, no Paraná, né, que foi aquela ação orquestrada do judiciário contra jornalistas em diferentes varas, para que os jornalistas tivessem que se deslocar, né, e responder e não conseguir, enfim, atuar na investigação, né, do conteúdo que eles estavam investigando. Então, acho que o que você aponta já está acontecendo, né? Eu acho que a gente já vê esse fenômeno acontecer. Quanto à criminalização, Christian, eu acho que ela vai ser, inclusive, maior do que a criminalização aos movimentos sociais. Eu tenho dito que a perspectiva é de uma espécie de criminalização burocrática também das organizações sociais, inscritas em CNPJ, com ata, com estatuto, né? Então, e eu acho que isso vai se dar dentro desta democracia, entre aspas, porque não vai ser uma perseguição, né, pela baioneta, pela prisão, vai ser uma perseguição pela busca inescrupulosa de pequenos, né, talvez, erros cometidos na contabilidade, né, na coleta de impostos, isso tudo colado, né, ao plenipotenciário que defende aí a causa da não corrupção, né, vai gerar, eu acho que aí uma correria, né, uma perseguição às organizações sociais nesse primeiro mandato aí do Jair Bolsonaro. E isso hoje... Não se esqueça que ele disse que o Onyx Lorenzoni pediu desculpa. A gente vai ter essa arma. Não, senhor, me desculpe. Nova causa de exclusão da licitude. Né, quer dizer, a dificuldade da resistência, assim, daqui a pouco a gente não vai poder nem mais postar um comentário, que, de repente, ele pode achar que foi... Não, você falou contra mim. Pois é, o desembargador do Cristo. E se você cala as organizações, ou por mecanismos fiscais, ou até por exemplo, uma possível intervenção nas formas de financiamento, hoje a gente já tem preocupações desta ordem, então você quebra as organizações sociais, você quebra justamente, né, as entidades que minimamente, dentro da nossa democracia, conseguem dar voz a casos como o do Juca, a casos como o do Christian, né, e a esses casos de violações da liberdade de expressão que a gente vê no Brasil, inclusive fazer a ponte com a CID-DH, né, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu acho que é um aspecto muito complexo e complicado e preocupante, né, esta possível perseguição burocrática que tende a acontecer aí já no primeiro ano do mandato
do novo presidente. Enfim, era só para fazer esse comentário, queria agradecer a presença de todas e todos, agradecer aqui a presença do Cristiano, a presença do Juca Kfouri, para fazer esse debate com a gente. Foram falas muito bem posicionadas dentro dessa conjuntura, dentro do tema que a gente trouxe aqui hoje. Fiquei bastante feliz com as contribuições de vocês. Dizer para o Christian que nós, do Intervozes, seguimos juntos com você e que estamos aí para fazer o debate do direito à comunicação, da liberdade de expressão, e nos solidarizamos também, né, a sua trajetória, a sua luta, e tudo que você precisar, a gente está de portas abertas para poder te ajudar neste caminho. Tá? Obrigada, gente. Vou passar para a Camila, para ela também fazer as considerações. Queria agradecer mais uma vez. Antes de agradecer, e agradecer também a Tapera Taperá, falando de todas essas restrições, que me parecem que vai ser o tom dos próximos, pelo menos, talvez, aí, 4 anos, a gente está falando de um cenário de restrições muito mais sutis, que a gente também vai ter que ser muito ágil e cirúrgico para entender qual vai ser esse novo quadro aí de violações, limitações, até mesmo indiretas à liberdade de expressão e de associação. A gente não pode deixar de citar o caso da nossa desembargadora Kenarik Boudikian, que, ao criticar a fala do ministro Toffoli, ao ele ter se referido à ditadura de 64 como um movimento de 64, está sendo alvo de uma investigação pelo órgão de controle do nosso judiciário, que absolutamente tem, já em outros tantos casos, também mostrado que não é um órgão de controle, mas é um órgão de controle ideológico, em muitos desses casos. Me parece que essa vai ser o nosso tom e o nosso desafio enquanto sociedade civil organizada, enquanto jornalistas, comunicadores, é entender qual é esse novo quadro de violações e limitações. A gente está falando aqui de uma nova conformação de violações que a gente tem essa missão de entender, reagir e resistir. Me somo aos agradecimentos. Juca, é uma honra. Cristiano, uma honra sempre pela parceria. Christian, absolutamente, muito obrigada por toda a confiança e seguimos juntos. Obrigada e boa noite.